Esta é a segunda fita do programa 5 da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sob as costelas, o exame desses órgãos requer procedimentos especiais de percussão e palpação, para se detectar alterações em seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade. A percussão auxilia na delimitação do fígado, ao se avaliar a área de maciçez a este correspondente. Inicie percutindo suavemente a linha médio-clavicular à direita, em direção superior, a partir de um ponto de timpanismo no abdômen, próximo à cicatriz umbilical, até perceber a mudança de som timpânico para maciço. Isso identifica a borda inferior do fígado, em geral, muito próxima ao rebordo costal direito. A seguir, a borda superior é identificada pelo mesmo procedimento, percutindo-se a mesma linha médio-clavicular em sentido contrário, desde a área de ressonância pulmonar até encontrar a maciçez hepática, em geral, entre o 5º e 7º espaços intercostais. Os dois pontos são marcados e a distância entre estes deve ser medida em centímetros. Essa distância determina a envergadura da maciçez hepática. Na pessoa com fígado normal, essa medida varia entre 6 e 12 centímetros, sendo superior em indivíduos com fígado aumentado. O fígado pode ser palpado através de duas técnicas. A primeira, conhecida como técnica bimanual, exige palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário com a outra mão. Posicione-se à direita do paciente. Coloque a mão esquerda sob o tórax posterior direito, na altura das 11ª e 12ª costelas. Coloque a mão direita sobre o abdômen, os dedos estendidos apontando para a cabeça e com as pontas dos dedos tocando a linha médio-clavicular, logo abaixo do rebordo costal direito. A mão direita exerce compressão para dentro e para frente. A mão esquerda pressiona o tórax posterior para cima e o paciente inspira profundamente, deslocando o fígado para baixo. Tente sentir sua borda. Um fígado normal será indolor e deverá ter uma borda fina, cortante ou romba, firme, macia e lisa. Outra opção é posicionar-se próximo ao tórax superior direito do paciente, voltado na direção de seus pés, palpando o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos das duas mãos curvados, em forma de gancho. Solicite-lhe que inspire profundamente e pressione a parede abdominal para dentro e para cima. Se o fígado for palpável, sua borda poderá ser sentida pelas pontas dos dedos, à medida que desliza para dentro do abdômen durante a inspiração. O baço normal raramente pode ser palpado. Entretanto, quando se encontra aumentado, pode ser percebido utilizando-se técnica semelhante à da palpação do fígado. Mantendo-se à direita do paciente, passe o braço esquerdo sobre o tronco do paciente, colocando a mão sobre seu tórax posterior e inferior esquerdo, apoiando-a sob o gradeado costal posterior, projetando-o para cima. As pontas dos dedos estendidos da mão direita pressionam o abdômen, abaixo do rebordo costal esquerdo, para dentro e para cima, em direção ao baço, enquanto o paciente realiza uma inspiração profunda. Se o contorno do baço for sentido, esse achado indica que a víscera pode estar aumentada. Nesse caso, não é recomendado persistir na palpação, devido ao risco de ruptura do baço. A confirmação da presença de ascite pode ser obtida por meio de duas técnicas especiais. Uma delas é a percussão abdominal. Com o paciente em decúbito lateral, perceba a diferença entre som timpânico e maciço, em função do deslocamento gravitacional do conteúdo líquido para a parte mais baixa da cavidade peritoneal, em relação ao conteúdo de gás do cólon, que permanece na mais alta. Assim, devem predominar os sons maciços no lado do abdômen em contato com a superfície da cama, enquanto o som timpânico é encontrado no lado oposto.
A outra técnica exige que uma terceira pessoa, ou pelo menos o próprio paciente, coloque a borda lateral externa das mãos sobre a linha média do abdômen, exercendo pressão moderada, porém firme. A enfermeira aplica golpes rápidos com a ponta dos dedos de uma mão sobre um dos flancos, enquanto com a outra mão espalmada sobre o flanco oposto, palpa o impulso da onda líquida assim transmitido. Este é conhecido como o sinal do piparote. Os procedimentos propedêuticos recomendados são a inspeção e a palpação. O exame pode ser realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, quadris e joelhos flexionados e as nádegas posicionadas na beira do leito. O exame na mulher pode também ser realizado em posição de litotomia, após a realização do exame ginecológico. Realize a inspeção na região anal e perianal. Tenha suas mãos enluvadas e afaste as nádegas com a mão esquerda. A pele perianal é geralmente mais escurecida do que as nádegas e deve ser observada quanto à sua integridade. A inspeção pode revelar edema, ulcerações, hemorroidas, abscessos, fissuras, fístulas, prolapsos. Na inspeção dinâmica, o paciente é orientado para fazer força para baixo e o enfermeiro poderá inspecionar o ânus, detectando quaisquer lesões ou prolapsos. O examinador deve pesquisar formações tumorais e hipersensibilidade. Utilizando luvas, lubrifique o dedo indicador da mão direita e, comunicando ao paciente, introduza delicadamente o dedo no canal anal, alcançando o reto, possibilitando a realização do toque retal. É importante explicar ao paciente que durante o exame ele pode ter desejo de evacuar, o que provavelmente não acontecerá. A parede posterior do reto deve ser palpada e o dedo do examinador deve girar, palpando sequencialmente paredes lateral direita, lateral esquerda e anterior, pesquisando a presença de áreas endurecidas, nódulos, impactação fecal. No homem, através da palpação da parede anterior, é possível tocar a próstata, avaliando tamanho, consistência, presença de nódulos e sensibilidade dolorosa. De forma semelhante, durante o toque prostático, o paciente poderá referir desejo miccional e deverá ser tranquilizado. Ainda com o dedo introduzido no canal anal, o tônus esfincteriano anal pode ser avaliado solicitando ao paciente que contraia os músculos anais. Ao término do exame, o examinador deverá retirar o dedo delicadamente e verificar a ponta da luva, avaliando resíduos fecais, pesquisando presença de muco, sangue ou pus. As desordens do trato urinário podem causar dor na região lombar dorsal ou mesmo no abdômen. Durante a execução do exame físico e, em especial, em pacientes com queixa anterior de renopatia ou distúrbios miccionais, a examinadora deve solicitar ao paciente que permaneça na posição supina ou sentado, com os pés apoiados numa superfície plana. A examinadora necessita permanecer atrás do paciente. Com a mão espalmada ou na forma de martelo, pressionar a região lombar. Essa pressão deve ser feita entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. É importante observar se o paciente sente dor durante o procedimento. Esta manobra recebe o nome de sinal de Giordano, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da referência ou não de dor. Uma outra forma de realizar a propedêutica renal seria pela palpação direta dos rins. Com o paciente na posição dorsal, colocar a mão esquerda na região dorsal do ângulo costal e a mão direita na margem anterior costal do paciente. Peça ao paciente para inspirar profundamente e, em seguida, expirar completamente. Durante a expiração, a examinadora eleva o flanco do paciente com a mão esquerda e, na inspiração, palpa profundamente com a mão direita esta região. A examinadora poderá sentir o contorno renal. Para examinar o rim esquerdo do paciente, repita a manobra. Quanto à bexiga urinária, esta pode ser palpada a 2 centímetros da sínfise púbica, porém com a bexiga repleta de volume. Em adição, a bexiga também pode ser percutida e o som característico será o maciço na presença de líquido em seu interior. O
exame do abdômen nos fornece importantes informações a respeito da integridade e da função do sistema digestivo, assim como das eliminações. Alguns dos procedimentos especiais vistos nesse vídeo serão realizados apenas naqueles pacientes cujos dados obtidos na entrevista ou no exame físico geral justifiquem a sua realização.